Bom dia, pessoal. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Olha para o seu irmão, pergunta para ele: qual é o segredo da sua beleza, meu irmão? Agora responde: é Jesus. Amém, queridos? É muito bom estar aqui, é muito bom poder partilhar algo com os irmãos aqui no Tadel. Treinamento avançado de líderes. Eu já inicio esse tempo parabenizando cada um de vocês que escolheu estar aqui hoje mais cedo no Tadel para realmente aprender algo do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Quem está com uma expectativa de receber algo de Deus aqui? Amém? Até eu também estou com essa expectativa nessa manhã. Amém? Não precisa abrir a sua Bíblia, mas você pode acompanhar comigo aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Diga estéril. Versículo 20, ele disse: trazei-me um prato novo, ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. E olha o versículo 22, eu gosto desse versículo, que diz: ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, que sempre, Pai, traz uma direção para nós. E nós queremos, nesse dia, que o Senhor fale conosco. Nós queremos abrir o nosso coração para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa manhã, nesse dia, para falar com a gente, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra jamais volta vazia. Em nome de Jesus, se você crê comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, é muito linda essa passagem, eu gosto muito aqui. Inclusive o tema da minha mensagem, pode colocar aí, meu irmão, por favor. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é um canal de transformação. Você sabia disso? Que você é um canal de transformação? Deus não te salvou por acaso. Você não foi simplesmente salvo só para ir para o céu. Você é um canal de transformação aqui nessa terra. Nós somos um canal de transformação para essa sociedade. Nós somos um canal de transformação para essa geração. Nós estamos nesse momento agora. E eu creio que essa geração está dependendo de nós. Você crê nisso? Porque muitas vezes é fácil a gente olhar para fora, olhar para as pessoas, o que está acontecendo muitas vezes, que a gente acha errado, e a gente criticar. E dizer: olha, está vendo o governo aí, está vendo isso aqui, está tudo errado. Mas muitas vezes é difícil, parece que é difícil, nós temos a tendência de esquecer que nós podemos fazer a diferença aqui. Porque nós somos esse canal de transformação de Deus aqui. Porém, enquanto não tomarmos posse de quem somos em Cristo, nós seremos apenas mais um na multidão e dificilmente faremos grandes coisas para transformar essa geração. Ou seja, eu e você, nós precisamos tomar posse de quem nós somos. Entender realmente que nós somos filhos de Deus. Como o profeta Eliseu, a Bíblia diz que ele chegou, ele foi abordado ali, falaram um monte de coisa negativa daquela cidade, mas eu não vejo Eliseu indo embora, eu não vejo aqui Eliseu desistindo daquela cidade, pelo contrário, e eu creio em nome de Jesus que Deus também está contando conosco nessa cidade, a cidade de São Paulo, ela vai ser transformada para Jesus, eu creio, queridos. E sabe como é que vai acontecer? Quando todos nós realmente nos colocarmos nessa posição de canais de transformação aqui. Quantas vezes nós já ouvimos esse tipo de relato? Esse lugar é muito legal, mas o povo que mora aqui, não quer nada com Deus. Não tem mais jeito, não quer saber de Jesus. Não, pastor, aquele lugar ali, não, aquele bairro, não, aquele prédio ali, só misericórdia, pastor. O meu bairro, não, pastor, meu bairro, ninguém quer saber de Jesus. Às vezes nós ouvimos esses relatos. Sabe, queridos? Outras vezes nós ouvimos assim: aqui nada dá certo.
Nada vai para frente. Aqui é estéril. Tem morte. Essa cidade não tem perspectiva. Essa cidade não tem jeito. Sabe, querido, eu tenho certeza que nós estamos no lugar certo e no momento certo. Pode ter certeza. Se Deus colocou você aqui em São Paulo, Ele tem um propósito para você aqui em São Paulo. Porque às vezes a gente fica, se eu estivesse lá em Orlando, sabe? Inclusive tem muita gente com chamado para Orlando, glória a Deus, nada contra. Mas é difícil você ver alguém com chamado para o Sertão, para o Ribeirinho, é muito difícil, né? Pastor, o anjo falou para mim que eu vou para Orlando. Sabe, querido, Deus quer usar você aqui agora. Deus quer te usar na cidade que Ele te colocou. Lá no bairro, lá no seu prédio, com os seus vizinhos, no seu life group. Deus quer usar a sua vida. Os homens da cidade disseram a Eliseu, que na verdade Eliseu aqui é a figura do líder. É a figura do homem de Deus, é a figura daquelas pessoas, daquela pessoa, daquele líder, onde está todo mundo olhando para ele. Não sei se você sabe, mas lá no seu prédio, lá no seu condomínio, tem pessoas olhando para você. Você é a figura do líder ali naquele lugar. E eles chegam para Eliseu e dizem, Eliseu, nós temos aqui duas coisas para falar para você, duas notícias. Uma notícia boa e uma ruim, Eliseu. A boa é que a cidade, ela é bem situada, Eliseu. Essa cidade aqui é ótima, maravilhosa, ela é muito bem situada. Agora a ruim é que as águas são más, ou seja, não tem água para beber. Não tem como a gente subsistir aí. As águas são más, a terra é estéril, tem morte aqui, Eliseu. E aí, querido, é que eu gosto disso aqui. Porque nessa passagem aqui da palavra de Deus mostra realmente a atitude do homem de Deus. A atitude de uma mulher de Deus. Porque quando você se deparar com algo que vai acontecer, alguma circunstância, algum obstáculo, alguém vai te trazer um problema, você vai ter que se colocar como filho de Deus, como homem de Deus, e não ficar fugindo dos problemas, dos obstáculos. Pelo contrário, você vai ter uma atitude correta. Amém? Quem está me entendendo aqui? Mas nessa passagem aqui da palavra de Deus, nós observamos como faz a diferença a atitude do homem de Deus. Não importa em que lugar físico ele esteja, e sim a atitude de fé na qual a sua vida está baseada. É o que nós chamamos da luta da fé com as circunstâncias. Todos os dias, irmãos, a nossa fé vai ser provada. Porque é fácil falar. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Aí está lá no trânsito, alguém te corta. O que é que você faz? Não precisa falar não, tá, irmãos? São nessas horas que nós somos testados no dia a dia. Eu acho interessante isso, que lá em Gênesis, eu acho que está aí, pode colocar no telão também, Gênesis capítulo 12, eu gosto dessa passagem, que diz assim, olha só, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, Abraão. Ou seja, Abraão nem sabia para onde ia, irmãos. Ele não quis nem saber para onde ele ia. Ele quis saber em obedecer a Deus. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Agora essa última parte eu gosto demais. Diga comigo bem alto. Se tu uma bênção. Agora olha para o seu irmão e diga assim. Se tu uma bênção. Olha só, queridos. Isso é muito forte. Porque Deus está falando a Abraão. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você nem sabe onde é ainda. Mas uma coisa, Abraão. Se tu uma bênção. Ou seja, é você que é uma bênção. Pastor, eu quero ir para um lugar bem abençoado, pastor. Eu quero ir para aquele lugar porque lá é abençoado, lá, sabe? Querido, é interessante que não é isso que Deus está falando. Ele está falando que Abraão, é você que tem que ser uma bênção lá. É você que tem que ser uma bênção naquele life group. É você que tem que ser uma bênção naquele bairro. É você que tem que ser uma bênção naquele prédio, naquele novo apartamento, naquele lugar que você está. É você. Ou seja, onde você anda, a bênção está com você. Amém? Eu creio. Levante sua mão bem alta aí. Eu quero declarar que onde você colocar o seu pé, a bênção de Deus vai estar lá com você. Amém? Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Ou seja, querido, não é o lugar. Tanto é que tem um momento lá que Abraão, a Bíblia diz que os empregados de Abraão, os empregados de Ló, o seu sobrinho, tiveram uma divergência.
Eles brigaram. E chegou um momento que eles falaram que não tem como a gente ficar junto. Nosso gado é muito grande, nós temos muitas coisas, nós vamos ter que nos separar aí. Sabe o que Abraão falou para Ló? Olha, Ló, está na tua mão. Para onde você escolher, eu vou para o outro lado. Se você quiser ir para cá, você vai, eu vou para cá. A Bíblia diz, irmãos, que Ló, ele olhou as campinas verdes do Jordão. Ele viu um lugar muito bonito. O que Ló falou? Não, eu vou para cá, porque o negócio bom é para cá. Abraão disse, então eu vou para cá, para o lugar seco. Sabe por que Abraão sabia, irmãos, que não é o lugar. É o Deus dele, o Deus de Abraão que está com ele. Tanto é que a Bíblia diz que Ló acabou lá em Sodoma e Gomorra, foi preso. E Abraão foi prosperando. Por quê? Porque não é o lugar. Quero declarar que não é o lugar, querido. É onde você está, que a presença de Deus está. Onde Deus enviar você. Se Deus mandar você para um life group, vá. Porque você vai abençoar aquele life group. Em nome de Jesus. Agora, vamos ver rapidamente aqui alguns pontos importantes que fazem a diferença diante das adversidades e dos desafios na liderança. Eu creio que todos aqui, a maioria aqui já são líderes, outros já estão sendo preparados para serem líderes, alguns já fazem parte da equipe de liderança, outros já estão discipulando pessoas. Todos aqui já são líderes, estão exercendo a liderança. Mas nós sabemos que tem dificuldades muitas vezes. Vamos ver alguns pontos aqui que fazem diferença diante da dificuldade. Primeiro ponto, pode colocar aí, meu querido. Capacidade de nos renovar. A Bíblia diz que Eliseu, ele pede um quê? Um prato novo. Fiquei grilado com isso. Por que Eliseu não pediu um prato? Ei, pessoal, trazam aí uma bacia, qualquer coisa, mas a Bíblia diz que ele pede um prato, só que ele pede um prato, diga comigo, prato novo. Por que tem que ser novo? Aí, eu vejo que esse ponto é muito importante para o líder. Diante das dificuldades, dos obstáculos que aparecem no dia a dia, até mesmo dentro do life group. Às vezes você tem uma situação para resolver dentro do life group que você muitas vezes não sabe. E você tendo essa capacidade de se renovar, pode ter certeza, você vai conseguir resolver os problemas, as dificuldades. Isso nos remete à ideia de renovo, que nunca é tarde de fazermos algo novo para Deus, ou até mesmo alguma coisa antiga, mas de uma forma nova. Sabe, queridos, a capacidade de nos renovar não significa que tudo tem que ser novo, mas a forma como você faz, muitas vezes você precisa renovar, gente. Pastor, mas eu aprendi lá em 1980 que o Life Group tem que fazer assim. É desse jeito. Sabe, gente, nós precisamos entender que Deus tem nos dado essa capacidade de nos renovar. E a gente vai nos renovando. A palavra de Deus nunca vai mudar. Ela é imutável, a palavra, mas a forma como eu apresento a palavra, a forma como eu faço um life group, a forma como eu discipulo alguém, isso eu posso renovar. Quem está me entendendo aqui? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus, Ele nos dá os downloads do céu. Sabe o download? De repente você está aqui, aí de repente Deus te dá uma ideia. Aí, então, peraí, isso aqui não foi de mim, isso aqui não tem nada a ver comigo essa ideia. Foi Deus. Isso é lindo, gente. Deus nos dá os downloads do céu. Agora só tem uma coisa. Download você precisa baixar e executar. Diga comigo, baixar e executar. Tem muita gente recebendo download do céu, mas não baixa. Não executa. Já viu o celular? Celular você pode ter o melhor iPhone, irmão. Lindo, maravilhoso. Mas você lembra do iPhone 4, 5, foi subindo, né? Só que se você não baixar, né, aquele sistema operacional novo, você vai estar com, sabe, uma coisa muito boa, só que ultrapassada. Quem está me entendendo? Tem muita gente, irmãos, muito líder, que está com o sistema operacional ultrapassado. Sabe? Ele não está fazendo os downloads, não está baixando e executando aquilo que Deus está falando para ele. E nós estamos muito atentos naquilo que Deus quer fazer. Eu gosto da nossa liderança, porque o pastor Eibe, ele é muito sensível àquilo que o Espírito Santo dirige à igreja. Sabe, às vezes a gente está indo para cá, de repente ele fala, gente, olha, estou sentindo claramente o Espírito Santo nos dirigindo para cá.
Isso é muito lindo, isso é muito bacana, porque são os downloads do céu que nós precisamos baixar e executar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, muitas pessoas, quando são chamadas para a obra de Deus, quando eu falo obra de Deus, irmãos, eu estou falando que muitas vezes você não precisa ser um obreiro tempo integral, você não precisa ser um pastor tempo integral para fazer a obra de Deus. Você pode ser um ministro do mercado, onde você estiver, lá onde você está trabalhando, na sua empresa, no seu contexto do dia a dia, você pode fazer a obra de Deus ali. Só que muitas pessoas, quando são chamadas para discipular alguém, para liderar uma célula, um life group, tem a tendência de se esquivar, de dizer, não, Senhor, manda outro. Mas Deus está dizendo para nós aqui hoje, queridos, que esse é o tempo e essa é a hora. Amém? Diga comigo, esse é o tempo, essa é a hora. Olha para o seu irmão e diga assim, Deus conta com você. Ou seja, querido, nós temos que estar abertos para aquilo que Deus quer fazer. Eu não vou falar tudo aqui em detalhes, mas eu lembro que, quando eu morava em Santarém, que eu sou de Santarém, né, queridos? Eu sou de Santarém, sou santareno, paraense. E eu lembro quando eu estava lá, trabalhando numa empresa aérea, no secular, eu lembro, quando eu senti um chamado de Deus fortemente para a minha vida. Quando quando surgiu o projeto Atos em Ação, na época, em 2005, eu senti claramente Deus falar comigo que era para eu sair lá da minha cidade e ir para Fortaleza, para o Ceará, uma cidade que eu nunca tinha ido, um lugar que eu nunca conheci antes, mas eu senti claramente, porque eu lembro que eu estava lá, e eu era um membro, mas eu estava já liderando célula, e eu estava já supervisionando outras células também, e eu senti claramente Deus falar comigo. Deus falou com a minha esposa, comigo, que nós devíamos realmente sair de lá e ir para Fortaleza junto com a equipe, só que nós íamos como voluntários. Ou seja, eu tinha que pedir conta do emprego, fazer acerto para ir para lá, para conseguir emprego e ajudar a igreja no crescimento na época, em 2005. Eu lembro que antes disso, logo quando surgiu o projeto, eu falei assim, cara, eu jamais teria coragem de fazer um negócio desse aí. Sair da minha cidade para um lugar que eu não conheço, e eu dizia isso comigo. Quando Deus falou, foi muito claro. Foi muito claro. E você sabe, né? Você sabe quando Deus está falando. Pode ter certeza, quando Deus fala, você não tem dúvida. E foi muito forte. Eu lembro que eu estava vindo do trabalho lá, eu trabalhava no aeroporto, eu trabalhava na maior empresa aérea de Santarém, era a única também, irmãos. Era a Penta. Eu estava vindo do aeroporto do meu trabalho, 11 horas da noite, e estava chovendo, e eu vinha ouvindo aquela canção da Aline Barros, Sonda-me. Quem conhece essa canção? Muito cuidado quando você cantar essa música. A última vez que eu cantei, eu fui parar lá no Ceará. Sonda-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, usa-me. Quem já cantou essa canção aí, irmãos? E a gente chora, né? Usa-me, Senhor. Aí Deus fala, meu filho, você pode liderar essa cela? Não, pastor. Misericórdia. E nós estamos cantando as canções, às vezes. Nós fazemos as coreografias. Mas Deus conhece o nosso coração. Nessa noite eu chorei, porque Deus falou comigo assim, você teria coragem de fazer o que você está cantando? Misericórdia. Eu não tinha coragem. Eu era medroso, irmão. A minha esposa era mais ousada do que eu. É mais ousada do que eu. Mas eu lembro que naquela noite, quando ele falou, eu falei, Senhor, realmente eu não tinha coragem. Até hoje, mas agora eu tenho. E aí foi naquela coisa, nós acertamos tudo, falamos com a família, fui falar com o meu patrão lá. E foi legal. E aí então nós pegamos as nossas coisas todinhas, todas as nossas coisas que a gente tinha em Santarém, que era 2 malas de roupa. E fomos para o Ceará. Só que eu lembro que quando nós chegamos lá, eu tirei o sapato, eu tirei o pé do sapato, e eu e minha esposa, nós pisamos lá, porque nós lembramos daquela passagem que diz assim, onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai dar por herança. E hoje, você sabe, né, o que aconteceu. Lá nós temos uma mega igreja no Ceará. Pastor Arão está aqui, pastor Esté estava conosco lá também. Temos assim um trabalho muito poderoso, missionário no sertão, muitos campos no Ceará. Eu fico pensando, Deus, eu sou tão grato porque Deus, Ele contou comigo para fazer isso. Sabe, queridos, Deus está olhando para você hoje, está dizendo, minha filha, eu conto com você para fazer.
Sabe, muitas vezes o diabo vai dizer, olha, você não tem capacidade, você não pode fazer nada, mas Deus está dizendo, eu vou te capacitar. Se você quiser, você pode fazer muitas coisas para mim. Deus quer usar a sua vida aqui, nesse momento, para fazer algo grande. Você crê nisso? Eu creio, queridos, então. E aí eu comuniquei à família, nós fomos para lá, Deus fez grandes coisas. E eu me alegro em poder dizer, poxa, eu fiz parte disso tudo. E eu estou fazendo parte, hoje eu estou aqui em São Paulo, vim do Ceará, nós moramos 11 anos lá no Ceará, fizemos muitos discípulos, muitas coisas boas aconteceram, sabe? E Deus quer continuar. Eu creio que esse é o projeto Atos em Ação, eu creio que esse aqui é Atos 29, porque o Atos acabou lá em 28, né? Mas eu creio que não acabou, ele continua Atos 29, através da minha vida e da sua vida, amém, queridos? Olha para o seu irmão e diga assim, Deus está continuando o projeto Atos 29, através da sua vida, amém, queridos? Glória a Deus. Eu lembro que, na época, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, mas nós vamos sendo desafiados, talvez, irmãos, às vezes a gente diz assim, pastor, mas eu não tenho, assim, sabe, essa coragem de fazer isso, eu também não tinha, meu. Só que no dia a dia, nós vamos sendo desafiados pela nossa liderança, nosso discipulador, sabe, alguém vai estar falando para você, olha, você pode, você consegue. Por isso que é importante você viver nesse contexto do Life Group, essa comunhão é tão gostosa, por isso que eu falo, não fique longe do Life Group, querido. Não se afaste do Life Group, porque são nesses momentos de comunhão, sabe, onde está todo mundo buscando a Deus ali no Life Group, ali em comunhão, são nesses momentos que Deus traz as grandes revelações, os grandes downloads do céu acontecem dentro do Life Group. Eu creio nisso, e Deus quer fazer isso, em nome de Jesus, amém, queridos? O segundo ponto que eu quero falar, que eu achei muito interessante aqui, é esse aqui, pão de sal. Foi o que o profeta Eliseu falou. Pega um prato novo, agora coloca sal nele. Isso fala de ser sal em qualquer lugar. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim a palavra: vós sois o sal da terra. Está falando para nós agora. Jesus está falando para mim e para você agora. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Resumindo, se o sal não fizer o papel dele, o que é o papel do sal, irmãos? Diga comigo, é salgar. Se o sal não está salgando, irmãos, para que ele serve? É isso que ele está dizendo. Nós somos o sal. Nós somos o sal da terra aqui nessa cidade. Deus está contando comigo e com você para salgar essa geração com a presença de Deus, levando o evangelho para as pessoas. Às vezes a gente pensa assim, esse cara não quer nada, esse empresário não quer nem saber de Jesus. Não é assim, irmãos. Quando ele começa a ouvir do amor de Jesus, pode ser a pessoa mais dura, mas quando ela começa a ouvir o que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, quando ela começa a ouvir que Deus se importa com ela, a ponto de dar o seu único filho para morrer por ela, pode ter certeza, ela vai querer. E agora, quem vai fazer isso? Nós somos o sal da terra, nós vamos fazer isso, vamos salgar. E essa frase do apóstolo Melvin, que todos conhecem, somente uma vida nós temos, e logo ela passará, somente o que for feito para Cristo, permanecerá. O problema muitas vezes é que a gente fica procurando o momento certo para fazer isso. Diga comigo, o momento certo é hoje. Pastor, porque eu não estou tendo oportunidade. Irmãos, Deus vai te dar as oportunidades. Vamos nos preparar para as oportunidades. Eu tenho certeza que quando nós estamos buscando a palavra, entender o evangelho, nos preparando, Deus vai mostrar as oportunidades para cada um de nós. A Bíblia diz que nos tempos antigos as pessoas, por não terem geladeiras, freezer, essas coisas, eles utilizavam o sal para conservar a carne e evitar que ela viesse a apodrecer. Ou seja, eles matavam uma caça, a primeira coisa que eles faziam? Passavam o sal. Ficava meses e meses e meses aí, sem apodrecer. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel. Eu imagino, irmãos, eu creio que o Brasil, sinceramente, eu não estou exagerando não, o Brasil não apodreceu ainda por causa do povo de Deus que está orando aqui.
Você crê nisso? Deus não vai permitir que o Brasil apodreça. Deus não vai permitir que São Paulo apodreça, porque aqui tem um povo que está orando, que está buscando a Deus, que está salgando essa sociedade aí. Eu creio nisso. Da mesma forma, nós devemos ser sal na igreja. Ah, pastor, na igreja é fácil, né? Ser sal. Na hora do louvor, todo mundo chora. Glória a Deus. Amém. No trabalho, onde você vai ser sal no trabalho. Você chega lá de manhã, está todo mundo reclamando do trabalho, do patrão. E você vai falar coisas boas. Liberar a palavra de bênção, de milagre. Sal na faculdade. Jovens que estão aí se preparando para entrar na faculdade. Lembre-se. Deus tem um propósito para você ali dentro. Não só aprender sobre aquilo que você vai estar estudando, mas Deus tem um propósito para você na faculdade. Você deve ser sal ali naquele lugar. Talvez tenha um professor ali que está precisando de uma palavra. Talvez tenha um aluno querendo se suicidar, tirar sua própria vida. Aí você vai dar uma palavra para ele, a vida dele vai ser transformada eternamente. Eu creio que nós devemos ser sal em todo lugar. No nosso bairro, na nossa casa, na célula, no discipulado, em todos os lugares. No trânsito, amém, irmãos? Quando aquele cara, acenar para você de uma forma assim meio estranha, você fala para ele, é um líder de célula aí. Esse cara é uma bênção. É abençoado, né? Você está no campo de futebol, alguém te dá uma entrada assim, um carrinho, né? Em vez de você chamar um palavrão, você diz, ô, bênção. Então, nós temos que ser sal. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser diferentes. Quando alguém falar, esse cara é diferente, né? Estranho, né? Não fica triste não, meu irmão. Fique alegre. Você é diferente mesmo. Porque você é cidadão do céu agora. Amém, queridos? E olha para o seu irmão mais uma vez e diga assim, seja sal. Diga para ele até que você é um salzinho bonito. Terceiro ponto aqui. Para quê? Que Deus nos chamou? Para liberar a palavra e declarar a bênção do Senhor onde você estiver. Deus colocou você naquele lugar, naquele bairro, naquele apartamento, naquele condomínio, naquela faculdade, naquele trabalho. Foi para quê? Para você liberar a palavra e declarar a bênção onde você estiver. Precisamos declarar sobre a cidade de São Paulo. Inclusive eu quero que você com muita fé, levante a sua mão bem alto agora. Diga assim, São Paulo pertence ao Senhor Jesus. Amém? Aplauda mais forte ao Senhor. Nós fomos chamados para liberar a palavra. Sabe, gente, não pode cristão calado. Tem cristão que está cheio de Deus. Tem cristão que está cheio do Espírito Santo, mas está calado, não libera a palavra. Por isso que eu gosto do meu discipulador, o pastor Arão, onde ele chega, ele sai profetizando, abençoando. É muito legal, porque ele não fica para ele aquilo que Deus tem dado. E quando você libera a palavra sobre alguém, irmão, você está lá no seu trabalho, tem alguém triste. Você diz, olha, será que eu posso orar por você? Não precisa nem fazer aquela oração de reteté não, tá, irmãos? Só abençoa, Deus abençoa a vida dessa pessoa. Prospera a vida dela, cura a vida dela. Pai, abençoa a família dela. É para isso, gente. Nós temos a tendência de complicar as coisas. O evangelho não é complicado. É simples. Libera a palavra. Sabe? Levanta a mão e libera a palavra sobre as pessoas em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 19 diz assim. E também por mim, esse aqui é o apóstolo Paulo falando, né? E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho. Ou seja, sabe, gente, Deus nos salvou e agora Ele espera que a gente possa liberar essa palavra. Eu gostei muito aqui do que o Eliseu fez. Ele foi lá no manancial, lá onde nascem as águas. Todo mundo falou, olha, as águas são mais, não pode beber, não dá, está complicado. Ele foi aonde? Lá onde nasce, lá na fonte. E ele liberou uma palavra lá. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ou seja, o homem de Deus chegou. Vai mudar a situação agora. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos,
Onde você chega, a situação vai ter que mudar. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho eu sinto uma opressão, pastor. Não, gente, é o contrário. Os demônios têm que ficar oprimidos por causa de você. Quando você chega lá, cheio da presença do Espírito Santo, os demônios vão querer se suicidar. Porque você está cheio da presença de Deus. E aí você libera a palavra. Eu lembro na minha antiga empresa, que eu falei da Penta, né? A maior empresa de Santarém, era a única também. Eu lembro que eu liberava muita palavra de bênção lá, irmãos. Eu abençoava meu patrão, dizia, obrigado pela vida dele, ele paga o meu salário. Eu vou amaldiçoar a fonte, irmão. Tem gente amaldiçoando a fonte, não sabe por quê. Está vivendo uma vida de derrota. Está trabalhando no emprego, está lá na empresa e está amaldiçoando a empresa. Vai receber o dinheiro, chega lá no caixa eletrônico e diz, vou receber aqui essa miséria. Aí não sabe porque no dia 10 não tem mais nada. Porque ele está declarando e está amaldiçoando. Eu lembro que eu declarava, abençoava a minha empresa, abençoa os aviões aqui, Senhor, abençoa a equipe, abençoa. Quando eu saí de lá, passou uns 5 meses, a empresa fechou. Não estou dizendo que foi por causa de mim, tá, irmãos? Mas eu fiquei pensando, será que era só eu que abençoava a empresa lá? Meu Deus do céu. É muito sério isso. Às vezes a pessoa está liberando palavra de derrota sobre a família. Muito cuidado com isso. Nós temos que declarar. Declarar sobre a célula. Ah, pastor, minha célula, sabe, não está muito legal não. Libera a palavra. Declara alegria sobre a sua célula. Declara milagres sobre a sua célula. Crescimento. Declara multiplicação. Você vai declarando. Daqui a pouco você começa a ver os resultados. As pessoas vão começar a gostar de estar lá. As pessoas vão começar a convidar outras pessoas. Elas vão começar a dizer, poxa, que lugar legal. Rapaz, é muito milagre, é muita coisa boa. Por quê? Porque você está declarando. Quem está me entendendo aqui? Declarar sobre a vida dos discípulos, a unção, a vida de Deus, as bênçãos do Senhor. Porque às vezes a pessoa olha, pastor, você nem sabe, meu discípulo, só misericórdia, pastor. Declara, né? Declara sobre a vida dele, pela fé, irmãos. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que discípulo não se encontra pronto, se faz. Ninguém encontra discípulo pronto, irmão. Se você está procurando, pastor, eu estou orando aí para Deus mandar uns discípulos aí, sabe? Bem preparados, que já fez nova criatura, que já fez todos os cursos, todo o trilho, prontinho. Irmão, você está orando errado. Deus não vai mandar. Deus não manda discípulo pronto. Nós fazemos, a Bíblia diz que nós fazemos, olha só. O maior mandamento que Jesus nos deixou antes de subir ao céu foi em Mateus 28, 18 a 20. Olha o que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha o que ele diz. Ide, portanto, diga comigo, fazei. Mais alto, fazei. Olha só, ele não fala, procurai um discípulo pronto. Ele fala, fazei um discípulo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Tem muita gente procurando discípulo pronto. É muito triste isso, porque nós não vamos ter. E muito cuidado. Quando você vê o discípulo de alguém, ficar, se esse cara estivesse comigo, muito cuidado. Por favor. Isso é um espírito maligno de midianita. A Bíblia diz que existia um povo chamado midianita. Quando Israel plantava, quando chegava perto da colheita, a Bíblia diz que via esse povo e saqueava tudo. Estava tudo pronto, claro. Quem que não quer? Midianita. Então, muito cuidado. Onde você fica olhando o discípulo pronto. Muito cuidado. Agora eu quero que você repita com voz alta. Diga assim, eu fui chamado para fazer diferença. Eu fui chamado para ser sal. Eu fui chamado para declarar a bênção de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Faça a sua vida valer a pena. Faça o que Jesus fez. Cuidou de pessoas, de vidas, discipulou. Pastor, mas Jesus não fez outras coisas? Claro, ele curou cegos, ele curou leprosos, ele fez muitas coisas. Mas eu posso te garantir que ele se concentrou, grande parte do tempo dele aqui na terra, em carne, discipulando pessoas. Discipulando pessoas, fazendo uma equipe, em nome de Jesus, amém? E para concluir, tem uma historinha aqui, eu acho que você já ouviu essa historinha, claro que ela é fictícia.
essa historinha de Jesus conversando com os anjos no céu, após a sua ressurreição e ascensão. Jesus fala de como ele investiu profundamente em 12 homens. Andou com eles, os amou, lavou os seus pés, ensinou tudo o que eles sabiam. Mas Jesus fala também que um deles lhe traiu com um beijo. O outro negou 3 vezes. E no momento da sua prisão, todos fugiram e o abandonaram. Isso aqui é Jesus falando com os anjos. Nesse momento, os anjos ficam ansiosos para serem escalados para a última missão de anunciar o reino de Deus e consumar aquilo que Jesus havia iniciado. Mas nenhum dos anjos ousa perguntar, quando de repente Gabriel pergunta: Senhor, e agora? Quem irá completar a obra que o Senhor iniciou lá na terra? Então Jesus diz: inclusive era isso mesmo que eu ia falar. Serão eles, os discípulos que deixei lá. De repente, um profundo silêncio no céu. Mas outra vez, ninguém se atreve a perguntar, até que finalmente Miguel pergunta: mas Senhor, eles não são confiáveis, já te traíram outras vezes. E se eles falharem, qual é o plano B? Então Jesus, cheio de amor, de ternura, lhe responde: não existe plano B. Eles não irão falhar. Diga comigo: não existe plano B. Diga comigo agora: Deus pode contar comigo. Eu não vou falhar nessa missão. Amém, queridos? Aplauda bem forte a Ele mais uma vez. E para encerrar meu tempo aqui, a mudança de Deus, ela só vem sobre a sociedade através da bênção do próprio Deus. E isso só acontece quando o povo de Deus libera a palavra. E essa última frase: parece que Deus resolveu ou escolheu limitar-se às orações do seu povo, dando a entender que Ele não fará nada, a não ser que alguém primeiro lhe peça. Ou seja, Deus não vai fazer nada automaticamente. Deus está contando comigo e com você aqui na terra. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Se você puder pegar na mão da pessoa que está do seu lado aí, aperta bem a mão dela. Diga para ela: essa palavra é para você. Diga assim: essa palavra é para mim. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez, ó Deus, pela sua palavra que não volta vazia. Nós queremos te agradecer porque nós vamos sair daqui hoje desafiados a nos tornar canais, Pai, de transformação para essa sociedade, canais de transformação para essa geração. Eu creio que o Senhor está levantando grandes homens e mulheres de Deus aqui, para realmente, ó Pai, fazer diferença nessa sociedade. Abençoa a tua igreja, abençoa os líderes que estão sendo levantados, os life groups aqui. Pai, nós queremos já te agradecer, ó Deus, pelo mês de outubro, que será o projeto Casa de Paz. Nós cremos numa grande colheita que vai acontecer, que o Senhor possa contar comigo, para a tua glória, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém, Jesus, e aplauda bem forte aí.